Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Hoje estamos aqui novamente para juntos darmos uma aula para vocês, certo? E para começar a nossa aula de hoje, primeiro nós vamos fazer uma oração. Vamos achar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Papai do céu, estamos na tua presença, Senhor, nessa tarde, te agradecendo, Jesus, por cada criança, Senhor, que vai assistir esse vídeo, a cada pai, a cada mãe, a cada família. Estende as tuas mãos, Senhor, e ajude nossas crianças para que elas possam aprender a tua palavra. Nós te pedimos nessa tarde, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Vamos abrir a Bíblia comigo. A nossa história de hoje está baseada no livro de João, capítulo 4, do versículo 3 em diante. Abram as suas Bíblias e vamos ler comigo, tá certo? João, capítulo 4, versículo 3 em diante, diz assim, crianças: E deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria, pois a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9, crianças. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 13, crianças. Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém, crianças? Então, esse é o tema da nossa lição, é a mulher samaritana, certo, crianças? Então, a nossa história bíblica está lá na Bíblia, a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós encontramos várias histórias, certo? Sobre Jesus, sobre seus milagres. E também a gente encontra sobre Jesus pregando o evangelho para as outras pessoas. Porque foi para isso que Jesus veio ao mundo, com essa missão de salvar a todos os pecadores e libertar do pecado, né? Então, nós sabemos que Jesus, crianças, ele andava pregando para multidões. Jesus pregava para muitas pessoas. Mas nesse dia, Jesus, ele resolveu ter um encontro com uma só pessoa. E quem era essa pessoa? A mulher samaritana. Do mesmo jeito que Jesus, ele pregava para multidões, onde Jesus estava, sempre se reunia multidões de pessoas para ouvir Jesus falar, né, sobre a palavra de Deus. Mas Jesus, ele resolveu pregar para uma pessoa só. E Jesus, ele costumava ir de cidade em cidade para falar do amor de Deus. Então Jesus resolveu passar por Samaria. Samaria era a cidade onde aquela mulher ela habitava. Por isso que a Bíblia chama aquela mulher de a mulher samaritana. A Bíblia não cita o nome dessa mulher,
mas diz que ela era samaritana. E a Bíblia nos conta, crianças, que Jesus resolveu parar naquela cidade. Jesus estava muito cansado, o sol estava muito quente, porque a Bíblia diz que estava quase na hora sexta. E a hora sexta na Bíblia era quase meio-dia. E a gente sabe que de meio-dia o sol está muito quente, não é, crianças? Então Jesus resolveu parar para descansar perto de um poço, né? Onde tinha bastante água. Então Jesus aproveitou para parar e descansar naquele poço, né? E os seus discípulos tinham ido comprar comida e Jesus ficou sozinho naquele poço. E a gente sabe, crianças, que aquela mulher, ela costumava ir para aquele poço perto do meio-dia. Por quê? Porque as mulheres daquela época, elas iam pegar água no poço muito cedo. E aquela mulher, ela tinha algo no seu coração. Aquela mulher, ela era uma mulher pecadora. Seu coração estava sujo de pecado. Então ela não queria pegar água com as outras mulheres, porque ela sentia que as outras pessoas iriam julgar o seu pecado. Então ela preferiu ir pegar água perto do meio-dia, porque ela sabia que de meio-dia não tinha ninguém naquele poço. Mas quem estava ali? Jesus, o Salvador. Jesus resolveu se encontrar com aquela mulher e ela não sabia. Então aquela mulher foi pegar água. Quando ela chegou, ela encontrou com Jesus. E Jesus logo pediu àquela mulher: dai-me de beber. E aquela mulher olhou para Jesus, crianças, e viu que Jesus era um judeu. Porque naquela época os judeus e os samaritanos não se comunicavam, não se falavam. Então ela olhou para Jesus e disse: como é que o Senhor, sendo judeu, vem falar comigo, que sou samaritana, e pede para que eu lhe dê água? Aí Jesus olhou para aquela mulher e disse: se tu soubesse, mulher, quem é que está te pedindo de beber água, você beberia dessa água e nunca mais terá sede. Mas que água era essa que Jesus estava falando, crianças? Jesus estava falando da água da vida eterna, que era a salvação. Jesus estava querendo falar para aquela mulher que se ela experimentasse a salvação, ela nunca mais sentiria sede no seu coração, sede espiritual, né? As pessoas que não têm Jesus, elas sentem um vazio muito grande no seu coração. Elas vivem no pecado. E quando as pessoas vivem no pecado, né, coração sujo, elas vivem acorrentadas, é isso mesmo. Então, quando as pessoas elas estão acorrentadas pelo pecado, elas precisam urgentemente de um Salvador. E quem é o Salvador? Jesus Cristo. Então, Jesus, ele nos salva de todos os nossos pecados para que possamos ter comunhão novamente com Deus. Então, Jesus, ele apresentou àquela mulher uma água diferente. Que água era essa? A água da vida, a salvação dos seus pecados. Jesus, ele queria libertar aquela mulher de todos os seus pecados, né? Então ele queria que aquela mulher se saciasse com a salvação e nunca mais sentisse sede na sua alma, na sua vida espiritual. Então eu tenho um exemplo muito simples para vocês aqui, certo? Esse copo com água, tá vendo que a água tá bem limpinha, transparente. Esse copo representa a nossa vida com Cristo. Nós somos novas criaturas quando estamos com Cristo. Então nós temos a nossa alma, o nosso coração limpo. Mas quando nós pecamos, olha aqui o pecado. O pecado, ele é aquela água suja, não é? O pecado, quando ele entra no nosso coração, nós ficamos sujos. Então, quando a gente erra, quando a gente desobedece, aí a nossa alma, ela vai ficando cheia de pecado. Olha aqui, ó. A nossa alma vai ficando suja,
cheia de pecado. E nós vamos nos afastando a cada vez mais de Deus. E era assim que aquela mulher estava cheia de pecado. E Jesus revelou o pecado daquela mulher. Mas Jesus ele não queria somente revelar o pecado. Jesus ele queria limpar aquela mulher, livrar aquela mulher de todo o pecado. Então, Jesus, ele veio e livrou aquela mulher do pecado, assim como ele nos livra também. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, né? Pecado aqui, nossa alma cheia de pecado. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos Jesus como Salvador, ele vem e purifica novamente a nossa alma. Olha como ela fica limpa. Jesus ele tem esse poder, é a água da vida. A Bíblia mesmo diz que Jesus ele é a água da vida, ele é a fonte que jorra para a vida eterna, né? Então essa água que é Jesus, ela representa a salvação. Ela nos limpa, nos purifica de todo o pecado. E aquela mulher ela estava precisando ser purificada dos seus pecados. E ela recebeu naquele momento, quando Jesus ele resolveu ter um encontro com aquela mulher, ela recebeu um presente de Jesus, isso mesmo. E qual é o presente mais precioso que Jesus nos dá? É a salvação, né? Quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, olha aqui o sacrifício de Jesus na cruz, né? Jesus se sacrificou por nós. Quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador e nós aceitamos Jesus como Salvador, aí nós recebemos o presente, que é a salvação, né? E aquela mulher, ela acreditou que quem estava ali na frente dela, conversando com ela, oferecendo a água da vida, que era a salvação dos seus pecados, ela acreditou que quem estava ali era Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que poderia mudar a sua vida. Então ela creu que Jesus era o Salvador e o seu coração ficou limpo de novo, né? O pecado Jesus perdoou e ela não ficou satisfeita só com isso. Ela saiu nas ruas gritando para as pessoas que ela tinha recebido um encontro com Jesus e Jesus tinha mudado a vida dela e que também Jesus poderia mudar a vida das outras pessoas. E é assim conosco, crianças, que possamos fazer como a mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus. E depois que ela se encontrou com Jesus, ela creu que Jesus era o Salvador, se arrependeu dos seus pecados e ainda foi falar que Jesus era o Salvador para as outras pessoas. Nós também temos que fazer isso, né? Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente pede perdão, Jesus nos perdoa, a gente também tem que anunciar que Jesus é o Salvador para as outras pessoas, né? E que essa mensagem de hoje, crianças, possa ficar marcada no coração de vocês e que vocês possam aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar encerrando, crianças. Papai do céu, estamos aqui na Tua presença nessa tarde, te agradecendo, Jesus, por mais uma aula, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Jesus, que nós possamos, Senhor, fazer como aquela mulher samaritana que creu, Senhor, que o Senhor é poderoso para nos livrar de todo pecado e para que possamos também, Senhor, anunciar a todos os pecadores que o Senhor tem a água da vida, que o Senhor é a salvação. Abençoa cada criança, Senhor, a cada família nessa tarde e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças.